Porque esse cara entregou a vida para Deus nas minhas mãos. Ó. O dono desse evento. E ele, cara, coloca toda a gratidão. Desde que eu entreguei minha vida para Deus, eu passei a faturar tantos milhões por mês, minha vida passou a transformar, e o negócio do cara não para de crescer. E aí ele falou comigo, eu quero que você venha abrir. Porque a gente só está fechando, a gente está deixando para o final. Nós vamos abrir, consagrando o nosso evento para Deus, e eu quero que você venha aqui fazer isso. Então, assim, eu falo que eu consigo explicar muito do natural da minha vida. Eu consigo explicar muito. Agora, o extraordinário, o sobrenatural, eu só consigo te contar o que eu vivo. Eu só consigo te contar o que eu vivo. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje, eu estou com ele, que saiu de uma dívida de 10 milhões de reais na pandemia por um faturamento em 2024 de R$500 bilhão. Me ajuda a receber o dono da maior rede de cafeterias do Brasil, da Xerimbom, Eduardo Schrader. Prazer estar aqui com vocês. Olha aí, Léo. Olha ele aí. E aí, velho? Bom demais. Uma honra. Um prazer estar aqui com vocês, gravando. Tá aqui contando um pouquinho dessa história de Xerimbom. Eu brinco que é batendo um dedinho de prosa, né? A ideia é essa, né? Confesso pra vocês que esse sobrenome é um dos mais difíceis de se pronunciar. Eu até hoje Alguns não consigo. dizem Schrader. Da onde vem isso? Schrader. É alemão, alemão, né? Meu bisavô veio de lá com meu avô e meu pai. E aí eu trago esse nome aí, mas eu falo hoje já tá brasileirado, né? Eu falo Schrader. Que é mais fácil de falar, mas aí meu pai sofre com isso, né? Se meu avô estivesse vivo, ele ia sofrer mais ainda, que eles falam Schrader. Eles gostavam de ir como os alemães mesmo falando, né? Quando eu cheguei na Alemanha, inclusive, eles riram de mim quando eu falei Schrader. Aí eles... Porque lá é um nome importante, esse Entendi. nome lá. E aí os caras falaram, não é possível que esse cara tenha esse nome tão importante e ele fala desse jeito. Mas é mineiro, né? Tem jeito. Bom demais. Quando eu te conheci, você estava endividado. Tava. 10 milhões de reais de dívida. Eu quero que você fale aí pro pessoal um pouquinho dessa trajetória, né? Você é advogado de formação, entrou no franchising, trabalhando num escritório de franchising. Exato. Onde você conheceu seu sócio, Wilton Bezerra. Conta um Isso pouquinho aí. dessa trajetória, dessa história. Vamos lá, e essa história é legal, eu conto ela em algumas palestras, né? Eu sempre gosto de falar, eu brinco que aquele evento que eu te conheci, eu tava com essa dívida de 10 milhões, e você sabe por que eu fui lá, né? Eu fui lá porque eu sabia que vocês iam estar lá, e eu olhava vocês como uma salvação para mim. Eu falei assim, cara, se eu conseguir aproximar, quem sabe eu não arrumo um investidor aqui pro meu negócio para salvar, porque tava feio na época o negócio, cara. E como que tudo começou, né? Você falou, eu sou advogado de formação, comecei lá atrás advogando para algumas franqueadoras, só que eu falo assim, eu sempre fui inconformado, eu nunca quis ficar só na advocacia do negócio, eu queria sempre entrar mais, eu queria saber mais, eu queria fazer mais dentro da franqueadora. E aí até que eu conheço o Wilton, ali dentro, eu na parte jurídica e ele cuidava da parte de expansão, na época dessa franqueadora, que a gente prestava esse serviço, e aí a gente resolve sair dali e fazer o nosso franchise, né? E aí a gente começa a história de Xerimbom ali atrás. Era uma ideia só de levar um cafezinho, um doce de leite, um pão de queijo para o Brasil inteiro. Era esse o nosso sonho. Mas, né, eu falo, Deus faz as coisas muito maior do que a gente imagina. Só que no início não foi fácil, a gente não tinha experiência nenhuma. Eu digo assim, lá em 2013, 2014, quando eu comecei, se tivesse hoje empresas como vocês têm, que ajuda a formatar, que depois até dá uma instrução de como expandir melhor, depois de como cuidar da rede, de trabalhar a mentalidade. Porque, cara, 2013... Acho que é o principal, a mentalidade. Era o principal. Deixa eu só fazer um adendo, porque... Enquanto você faz esse adendo, antes de você fazer esse adendo, deixa eu apresentar formalmente, pessoal. Quem está aqui comigo hoje, de co-entrevistador aqui, é o Leonardo Caniza, um dos caras que mais entende de expansão de franquias do Brasil. Entrou no Grupo Zanon como colaborador,
a gente tinha cerca de 300 franquias e saímos de 300 para mais de 3.000 unidades comercializadas. Hoje, além de ser um expert em expansão, é meu sócio em vários negócios, várias frentes aí que nós temos. Leonardo Caniza, seja muito bem-vindo também. Literalmente um monstro da expansão e é um cara que eu me espelhei muito e continuo aprendendo o tempo inteiro em expansão. Bom demais, Du. Mas você falou num ponto aqui importante, eu só não queria perder, se depois a gente esquece aqui, né, cara? Você sabe como é papo. Quando vocês começaram, era só um pão de queijo, um doce de leite e um café. A gente tá falando aqui, pessoal, de 3 itens, né? Sim. E hoje vocês têm mais ou menos quantos itens no cardápio? 160 e poucos SKUs, 165 numa unidade. SKUs, numa unidade. Então, o que eu quero dizer com isso e passar a mensagem é que muita gente espera estar pronto para começar. Na verdade, você precisa começar e depois você sobe de nível, né? Nunca você vai conseguir estar na melhor maneira, com o melhor produto ou serviço, no nível, vamos dizer assim, no padrão modelo, né? Sim. Se você não começar. Então, tudo tem um começo. Todas as nossas empresas, quando a gente começou, ela começou de um jeito, hoje é de outro jeito. No teu negócio não foi diferente. Então, assim, é necessário começar, né? É muito necessário. O modelo ideal vai vir com o tempo e nunca vai parar, né? Não vai, não. E é exatamente isso. Quando eu conto a história, as pessoas falam assim, não é possível. Como que saiu disso para isso, né? E é exatamente, o negócio, ele vai... É durante a vida do negócio que ele vai sendo construído. Porque lá no início eu não sabia o que o cliente queria exatamente, né? Então, a gente depende do cliente. E eu gosto de fazer essa analogia que fica um pouco mais claro, né? As pessoas querem primeiro emagrecer para depois fazer dieta. Exatamente. Quer ficar forte para depois malhar. Exatamente. Então, primeiro você faz dieta, depois você emagrece. Então, primeiro você começa, depois você vai ter 160 itens aí, né? Exato, cara. E isso foi exatamente o nosso processo, né? Isso foi o nosso processo. Mas eu falo uma coisa assim, né? É importante demais. O empreendedor que ele não trabalha a mentalidade dele, para mim, hoje eu vejo uma das coisas que mais trava o negócio. Porque isso aí é mentalidade. O cara, ele fica nessa mentalidade, não, eu tenho que estar tudo pronto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para depois eu começar. O cara nunca vai chegar porque a gente não tem ponto final, né? O Gu que fala, né? A vida é um jogo infinito, não vai parar nunca. Mas nunca também nós vamos chegar no modelo ideal. A gente só vai começar se a gente for testando. E foi isso que aconteceu. Nós viemos ao longo desses anos desenvolvendo, entendendo o modelo ideal. E aí a gente entende o modelo ideal de acordo com o nosso cliente. Então a gente começa a conhecer mais nosso cliente e a gente entende que o cliente não queria ir lá só para tomar um café, um doce de leite e comer um pão de queijo. Ele queria ir para viver uma experiência. Ele queria sentar, tomar esse café na taça que o povo chega e fala, mas por que esse café na taça? Depois a gente conta a história. Tem um porquê, tem um motivo desse café ser servido na taça. Não é conhaque não, viu, pessoal? Não é conhaque, não é café. É. O pessoal perguntou, os caras estavam tomando vinho, estavam tomando conhaque no podcast. Não, é café. E aí... Tem um motivo no qual a gente serve esse café e foi vindo esse desenvolvimento. Mas lá atrás aí, não tinha ninguém para ensinar, não tinha ninguém para mentorar a gente, não tinha ninguém para dar direção para a gente. Porque vocês sabem, nessa época, vocês também estavam passando, vocês também estavam vindo construindo. Era tudo mato, a gente tinha que fazer as coisas do nosso jeito. E eu falo, tinha uma empresa ou outra, mas não era tão acessível. Você não conseguia ter tanto direção. Você está falando que não tinha mentor e tal. Essa dívida dos 10 milhões de reais, como que vocês adquiriram ela? Foi assim, para investir no negócio? Ou foi um investimento errado que vocês fizeram? Conta para o pessoal como que vocês fizeram essa dívida e o que vocês fizeram para poder sair dela. Legal. E assim, a dívida... Uma parte dela, sim, foi feito, vamos colocar assim, de uma maneira consciente para fazer investimentos que a gente precisava do negócio. A gente não era capitalizado, não tinha nenhum fundo, nenhum investidor, era a gente mesmo. Então, ela foi sendo construída em banco. Mas não foi a maior parte. A maior parte foram erros cometidos. Então, por exemplo, nós tentamos internacionalizar antes do tempo. Lá em 2018, a gente tenta ir para lá. E aí você vai para Portugal, é em euro. Qualquer 500 mil euros lá é muito dinheiro aqui para o Brasil. Então, esse foi um motivo. Outro motivo era gestão mesmo, tá? O nosso maior problema que a gente tinha lá atrás era um problema de gestão. A gente não sabia fazer essa gestão financeira do negócio. Então, isso também acarretou
uma dívida. E eu brinco que cheirinho bom sempre foi um negócio de Deus na nossa vida, porque o negócio sempre performou, o negócio sempre faturou. Nós não sabíamos fazer a gestão direito desses recursos. E aí, isso foi acarretando um endividamento, e eu falo assim, você quando tem menos experiência e quando não tem um acompanhamento, você vai fazendo a dívida e você não vai nem percebendo. E quando o negócio é bom, aí que a dívida aumenta. Eu sempre falo isso, eu falo, se a sua dívida está aumentando é porque o seu negócio é bom. Volta e olha a sua gestão, olha o que você está fazendo de errado. Por quê? Está aumentando a dívida, que está vendendo mais, o banco está te vendo ali, ele vai te dando mais dinheiro, porque foi isso que foi acontecendo. O banco ia vendo a gente faturando mais. Cuidado, ele foi me dando mais dinheiro. É igual cartão de crédito, né? Você vai gastando. Você só tem mais limite se você gasta mais. Se você gasta mais. E aí foi isso. Então o negócio, ele performava desde o início. E então foi assim, foi uma parte de investimento, foi assim, outra parte foram alguns erros cometidos durante o desenvolvimento do negócio ali mesmo, nós erramos. E aí quando chega em 2020, cara, dá aquele momento assim, a pandemia chegou, a situação ficou igual para todo mundo, então nós falamos, cara, e agora? Tava todo mundo, ninguém faturava, ninguém tinha mais nada. Aí essa dívida, que antes não era uma dívida, porque ela vinha sendo paga, pagava-se um pouco, fazia um pouco mais. Pagava-se um pouco, fazia um pouco mais. Quando ela chega nesse momento, ali acaba o faturamento. Aí quando acabou o faturamento, ali nós falamos, e agora? E aí eu falo que a primeira parte que o empreendedor ele se desespera, eu tenho que arrumar um sócio investidor no negócio para me salvar. Nós fomos atrás de um sócio investidor, esse cara não quis. Na época olhou e falou assim, cara, vocês vão quebrar. Não vai ter jeito. Vocês vão quebrar e tá. Nós olhamos um pro outro e aí eu falei, beleza. E aí surgiu um evento. Na época, as mentorias não eram tão fortes como hoje. Surgiu esse evento. Um cara me ligou e eu lembro dele falando com a gente. Falou, não, vamos lá e tal. Ah, quem que vai estar? Aí ele vai lá e fala, vai estar os meninos lá da Seguralta. Aí eu falei, opa... Ali, ó, eles vão estar lá? Vão. Aí nós falamos, vamos lá, porque assim, eu queria tirar aprendizado. Eu lembro na época que vocês estavam lançando um novo negócio, vocês estavam fazendo um barulho na internet gigante. Eu lembro de você vendendo, velho. Loucura, era no outro escritório com o ainda. Pablo, não foi? Teve com o Pablo, mas você mostrava muito também uma rotina de... Aí eu mostrava. De venda. Eu vejo você fazendo hoje esse movimento. Você fazia? Eu fazia muito lá atrás. Inclusive, precisa voltar, né? Eu ia te falar isso, tem que voltar. Tem que voltar, tem que voltar a fazer, cara. E eu via vocês fazendo esse movimento de venda. E eu falei, cara, são os caras. E aí eu confesso que eu fui lá para tentar ver se eu conseguia um investimento, alguma coisa, mas não consegui, não. Mas consegui aprendizado, tá? Antes de você falar como que você saiu dessa dívida milionária para um faturamento de R$500 bilhão, pessoal, esse podcast, o Zanoncast, é em oferecimento da imersão Escala Empresarial. Você que é empresário, empreendedor, está patinando, quer levar o seu negócio para o próximo nível, você tem que estar junto com quem já chegou lá. E quem que vai fazer essa entrega dessa imersão? Eu, meu sócio Leonardo Caniza, Gustavo Zanon, Charles Montico, entre outros convidados que nós levamos para te ajudar na prática, no dia a dia. Serão 2 dias intensos para ajudar você a levar o seu negócio para a próxima fase. Falando de escala, Du, e aí? Como que você saiu dessa dívida? Então, como que você escalou seu negócio? Continua aí contando aí pro pessoal. Cara, e aí vem a parte onde vocês entram. Então, eu não consegui o investimento. Eles não me deram muita bola lá, não. Só tinha uma opção. Eu só tinha uma opção, vender. Só que eu aprendi muito ali quando eu estava ouvindo. Vocês estavam fazendo, inclusive, um processo de um lançamento de uma marca e eu fui pegando aquele modelo, primeiro, o modelo de venda que vocês atuavam. Eu fui muito, cara. Era uma pena que vocês não tinham o escala empresarial na época. Porque senão eu tinha para aprender. Mas eu tive que ficar fazendo minha conta. Cara, eu seguia tudo que vocês estavam fazendo. As lives, você fazia uma live de 6 da manhã. Eu acompanhava todo dia as lives 6 da manhã. Você colocava 700, 800 pessoas, não era? Naquela live, você tinha que colocar 1000. Você fez uma live um dia com o Kaiser. E aí eu ficava acompanhando todo aquele processo. E eu me lembro muito de uma coisa que você trouxe ali. Da gente, primeiro, se eu não mudasse a minha mente, eu não ia ter os resultados no meu bolso. E aí, aquilo impactou.
Bastante. Depois o Gu trouxe uma pegada de uma transformação de vida mesmo que precisava. Foi aí que eu pesava 110 quilos naquela época. E aí entra também numa mudança pessoal minha. Eu comecei a emagrecer, inclusive por conta dele, num desafio que ele fez de 65 dias lá de exercício físico. E eu comecei a enxergar que eu falei assim, não, peraí, eu não preciso vender o meu negócio para eu sair disso. Eu preciso vender o que o meu negócio oferece para os outros. O modelo de negócio. Porque todo mundo, na hora que bate o desespero, fala, não, deixa eu vender um pedaço do negócio. Cara, mas se você não aprender a vender o seu modelo de negócio, você vai ficar o resto da vida vendendo pedaço do seu negócio. É que as pessoas não sabem vender o modelo de negócio. Não sabem vender. Elas só sabem vender o produto ou o serviço. Exato. A mentalidade fica naquilo. Exato. E aí o cara fica... E eu falei, não, tá aí. E aí, cara, veio uma transformação naquele ano. Eu já saí dali aprendendo a vender mais. A gente muda o cenário. Naquele ano eu tinha umas 80 lojas. Tinha 80 lojas funcionando ali, tinha um pouquinho mais vendida. Mas naquele ano a gente vende mais 80 lojas. Nossa, um salto grande. Demos um salto grande. Só que aí também nós decidimos fazer algumas correções no que como que a gente conduzia o negócio. A primeira coisa nós falamos, cara, nós somos ruins nessa parte de gestão financeira administrativa, somos. Então vamos contratar quem é bom em fazer isso. Então nós começamos a buscar ajuda no mercado de quem era bom. Então é bom? Então vamos contratar. E contratamos uma empresa para fazer esse gerenciamento do que a gente tinha. Então reparcelou dívida, jogou, então aí ajustou aquele cenário que a gente tinha. E aí vem a coisa mais surpreendente, né, em termos de expansão do negócio. Aí você pergunta de escala. Então eu vendi mais 80 naquele restinho de ano, e no ano seguinte eu vendo mais 281 lojas, cara. No ano de 2021. A gente vende 281. Trazendo uma reflexão, como é que seria hoje a realidade da Xerimbom se não tivesse escalado aí? Tava quebrado, pô, eu não tava aqui não. Tava quebrado. Eu falo assim, um negócio que com não 80 cresce, lojas, mesmo com 80 lojas, não... Não se sustenta, porque assim, Léo, eu sempre falo isso, hoje eu enxergo dessa maneira no franchising. Se a marca não crescesse, se o cara não tivesse a visão de fazer crescimento no seu negócio, ele acaba morrendo. O Rei fala que o número mais são 100 lojas, né? 100 lojas. É isso aí, falando em escala, em crescer, você que está nos assistindo aí, escreve aqui no comentário desse vídeo escala, e para participar do processo de seleção da imersão, na descrição desse vídeo vai ter um link, você precisa preencher, fazer a aplicação, e se você for selecionado, o nosso time irá entrar em contato. Na minha vida, eu tive alguns pontos decisivos que fizeram a diferença no nosso negócio, né? A gente estava crescendo, vendendo franquia, mas eu e meu irmão, nós falamos assim, cara, precisa de alguém. Eu era muito novo, eu tinha 28 anos de idade, meu irmão tinha 26. A gente precisava trazer alguém que trouxesse credibilidade para o negócio. Aí nós fomos lá e contratamos o jornalista Paulo Henrique Amorim, do Domingo Espetacular. A gente tinha 30 e poucas franquias, a gente não tinha grana para ficar contratando ele todo ano. Então eu falei, Paulo, já fala aí, ó, são mais de 100 franquias espalhadas por todo o Brasil. Gastamos uma grana que a gente não tinha, nós pegamos emprestado do banco para poder fazer esse investimento. E eu sei que na sua história você tem uma pessoa também que teve um papel importante. Quem foi essa pessoa? Fala um pouquinho. Cara, e era onde eu ia chegar, né? Porque o Léo trouxe, ele parou aqui no início. Escalei, mas como é o negócio, né? Cara, e aconteceu exatamente isso, né? Eu não podia esperar eu estar pronto para eu contratar alguém. Lá no final desse ano surge, cara, um cara que a gente conectou lá nessa imersão. Esse cara chega e fala, cara, o Michel Teló vai lançar uma música chamada Café Coado. Aí eu, caraca, Michel Teló. Eu olhei e falei, Michel Teló tem tudo a ver com a marca, um cara família, tal, e uma música. E o cara ainda veio e falou, olha, ele tava bem estourado. Tava, né? não. Ele era o cara da época, porque ele tava no The Voice. Era verdade. O único programa ao vivo da televisão. Porque era pandemia, nem isso podia gravar. Tanto que era uma burocracia gravar com ele. Porque, assim, a Globo morria de medo dele pegar o Covid e ele tava no auge ali do The Voice. Aí o cara vem e fala, cara, ele vai lançar essa música agora, ainda no final do ano, e dá para fazer uma marca com a parceria de café. Eu não lembro qual que era a produtora da música, ela falou, ela também cede os direitos, porque tem toda uma burocracia, né, de quem é a produtora ceder a música. Nós falamos, então bora.
Vamos gravar, mas e aí? Cadê o dinheiro pra gravar? Tá todo mundo... Quanto que era na época? R$1 milhão, cara. R$1 milhão. R$1 milhão tinha que dar uma entrada de 300 mil. E eu não tinha. Antes da venda das 80. Antes da venda das 80. A gente tava vendendo um pouquinho. A gente já tinha melhorou, melhorado com o que você tinha aprendido, alguma coisa assim, modelado. Com o que eu tinha aprendido, modelado ali, tinha melhorado muito. Já a gente... Pô, eu passei por todos os seus processos. Se você olhar lá, é porque eu tinha que colocar os nomes meio fake, mas eu passei por todos os funis que você fazia lá na época. Aí eu fui aprendendo, fui fazendo aquilo, mas ainda não tinha um boom. Mas é aí que você falou, cara. Ah, se eu for esperar, eu tá pronto para eu contratar o cara, eu não ia tá pronto. Mas é isso que difere os homens dos meninos. Dos meninos. Né? Quem realmente acredita no negócio, sabe que tem um negócio bom, não tem como escalar e crescer sem investir, cara. Você tem que investir. Eu vou falar assim, eu fiz uma loucura. Sabe o que nós fizemos? Nós pegamos, tinha um cara de um banco aqui, chamado Banco Paulista, e esse cara, eu acabei ficando amigo desse cara, um banco pequeno, uma fintech junto com um banco, ele tinha um banco digital, tem, né? E eu acabei ficando amigo desse cara. E aí a gente se aproximou e tal. Aí quando surgiu a proposta, eu e o Wilton na reunião com o Michel Teló, na hora que ele cantou a música, nós arrepiamos inteiro, falamos, é essa a música, tá fechado. Aí o Wilton liga depois e fala, como é que paga? Aí eles falaram, ó... Na época não era Pix, não, era TED. Não era Pix, era TED. E olha só, tinha que pagar até antes da gravação. Eu lembro como se fosse hoje. A gravação era 9 de dezembro. Não, mas peraí, vocês fecharam sem ter o dinheiro? Sem ter o dinheiro. Olha isso aí. Ninguém tá falando de 100 mil, né, Rei? 150 mil. Fé, cara, fé. E aí, cara, e assim, nós fechamos numa quarta-feira, eu lembro como se fosse hoje, numa quarta, eu tinha que arrumar o dinheiro até segunda, dia 7 de dezembro, porque na outra quarta gravava. Os caras falaram, tem que pagar até dia 7. Eu falei, beleza. Passou a quarta, acabou a quinta. Cara, esse cara me liga, velho. O cara que não acredita e não tem fé, esquece. Ele não tá aqui nesse mundo, não. Quem me liga? O Júnior, esse cara do banco. Fala, mineiro, beleza, tal. O cara me chamando para um evento, um negócio. Aí eu falei, cara, eu não tô acreditando que você tá me ligando. Deixa eu te contar uma história. Aí eu contei a história para ele. Aí ele falou assim, mineiro, mas, cara, te emprestar dinheiro numa altura dessa do campeonato tá muito difícil, cara. Você não tá quebrado ainda, mas você tá todo trincado. Eu falei, Júnior, mas, velho, é isso. E você falou assim, cara, eu gosto demais, eu acredito no projeto. Olha o que nós fizemos. Ele falou, quanto precisa para agora? Eu falei, preciso de 300 mil para entrada. O resto vai pagar parcelado nos próximos 6 meses, que era o tempo de contrato. Ele falou, eu empresto, mas eu vou te mandar um documento aqui agora que você vai me dar 50% desse negócio aí. Se você não me pagar, eu tava dando 50% do negócio pro cara em garantia por 300 mil reais. Se eu não pagasse ele, eu teria. Cara, se você não acredita, se você não tem fé e acredita no seu negócio, e o povo fala, o que te dá motivação? Eu falo, um boleto para pagar. Qual que é a minha motivação diária? Uma conta alta. E aí beleza, falei com o Wilton na hora, o Wilton falou, velho, vambora. É tudo ou nada. O Wilton até brinca e fala assim, pô, ou a pandemia matava todo mundo e não ia pagar, ou a gente saía daquela, porque ninguém tava tendo coragem de fazer nenhum investimento. E aí pegamos o dinheiro, o cara depositou o dinheiro. Na segunda-feira eu paguei. Na quarta-feira nós gravamos. Quando foi na outra semana, eles ligam, falaram assim, cara, o Teló vai hoje ao vivo e vai aproveitar, porque aí nós gravamos, ele gostou da gente, aquela coisa toda, ele ficou impactado com a história que nós contamos para ele. Ele falou, ele vai fazer um negócio diferente para vocês que não estava no contrato. Ele vai lançar hoje no The Voice ao vivo para vocês a música. Cara, aí, piada aqui. Naquele mês, eu vendi R$1,5 milhão a mais do que eu vendia de franquia. Caramba. Foi naquele mês de taxa de franquia, não é do investimento total. E naquela minha taxa era 50 conto. E aí, cara, isso do dia 17 ao dia 31. Eu lembro, eu de Covid, dia 31, mal, nem sabendo se eu ia sobreviver ou não. E os caras ligando, tem Pix caindo, dia 31, velho. Pix não, era as TED, né? TED. Sinal e pagamento, mas e isso condição. Foi oriundo de todo o movimento que vocês fizeram com a música. Vocês vieram fazendo um movimento na internet, postagem. A gente já estava vindo num movimento forte de venda. Aí vocês fizeram a linkagem com a música, Michel Teló. Porque isso trouxe o quê para vocês? Mais credibilidade? Mais... Cara, a gente tinha aprendido a fazer uma ativação de lead, de base. Então a gente já estava fazendo bastante tráfego pago, trazendo lead. Sim.
como todo mundo estava vindo Sim. nessa do digital naquela época. Mas o que a gente trouxe diferencial? Eu já tinha feito uma base grande, os caras em negociação. Quando eu chego e surjo com essa base inteira, fala, toma aqui, ó, é a marca que tem o Michel Teló, Muda o jogo. mudou o jogo. E mudou um segundo jogo. Que shoppings que não aceitavam a gente falavam, mas que marca é essa? A marca está muito nova, não queria. Falava, a marca tem o Teló. E no contrato falava que eu podia usar. A gente tinha um Teló no corpo dele desenhado e a gente podia usar nas entradas de shopping. Então o shopping usou também da imagem do Teló na época, atrelada a Xerimbom, nisso. Aí veio a Forno de Minas, que é nossa parceira até hoje, falou assim, cara, eu quero entrar nisso também. Eu quero também fazer divulgação. Então, os mineirinhos lá, abandonados, jogados de lado, do nada os caras aparecem. E aí foi isso. É o que vocês perguntaram assim, a gente tem que acreditar e fazer o nosso negócio, que é o grande problema das pessoas. As pessoas não... mas eu já tô com problema demais, eu tô com dívida demais. Mas se você não dá um passo, amigo, de fé, se você não acreditar no seu negócio, se você não tomar uma decisão para fazer um negócio desse, às vezes o cara vai lá, vou fazer uma imersão. Eu paguei 100 mil nessa imersão, não sei se você lembra, custava 100 mil. Eu também não tinha os 100 mil. Ajeitei para pagar parcelado, pagar um sinal ali. Foi lá que você conectou com o cara que te apresentou, Michel? Foi lá que eu conectei, foi lá que eu conheci o Rei, foi lá que eu conheci... Falando em me conhecer lá na imersão, né? Eu sempre falo que muitas pessoas olham, aviação executiva, particular, não agiliza negócio, gasta muito. E, pessoal, eu falo uma coisa para vocês. Eu tenho avião desde o ano de 2013. Desde 2013 que eu tenho avião particular. Comecei com monomotor, que era pequenininho. Depois comprei o primeiro jato, estou no segundo jato. Se Deus quiser, vou pro terceiro em breve aí. E eu queria que você me falasse assim, qual foi a virada de chave da aviação para você? Cara... O que fez um estralo na sua cabeça? Eu tô lá, chega ele... Na palestra, você já conhece ele, né? Você é melhor do que ninguém, né? Ele, aquele negócio, vai. Eu vou ali em São Paulo. Ele palestrando isso. Isso lá em Minas, no interior de Minas. No interior de Minas. Aí eu vou ali palestrar no Pinheiro, em São Paulo, e já volto. E eu olhei e falei, mas como que ele vai lá e volta, esse bate e volta? Aí os caras falaram, não, ele tem um avião dele. Eu falei, como é que é? Ele é franqueador, eu também. Ele tem um avião, eu não. Porque eu falo, aquele dia foi a primeira vez que eu profetizei na minha vida. Eu falei assim, eu vou ter um avião. E aí passou o ano, ali o restinho de ano nós ganhamos, fizemos, assim, que eu falo assim, eu não paguei o restante da dívida toda naquele ano, mas eu equalizei a ponto de falar assim, pelo menos a gente estava confortável. Mas o ano de 2021 veio, cara, e aí foi loucura, porque é aí que o Michel Teló foi aparecendo, porque a gente pegou o contrato do dia 17 de dezembro até 17 de junho. Nós pegamos o contrato. Então, aí você profetizou e o avião veio. O avião veio de... Agiliza a vida ou não agiliza a vida? Rapaz, o avião veio 30 de agosto. E eu brinco que hoje, pode me dar, eu prefiro andar num Paliozinho 98 do que ficar sem o avião. Eu, inclusive, estou agoniado aqui agora porque deu um problema numa peça e aí tem que vir de fora a peça. Já tem 30 dias que a peça não chega e eu estou agoniado porque tá sem um avião. Você sabe muito bem como é que é, cara. Porque, assim, aí veio uma segunda virada, cara. Quando o avião veio, passou a dar mais ainda uma credibilidade pra gente, porque aí não, a gente não é desses de ficar aquela coisa mostrando o tempo inteiro, mas você tá voando, você tá mostrando que você tá indo no seu avião ali para um lugar para o outro. E aí quando você chega em alguns lugares, cara, e o cara onde vai te pegar? Vai te pegar lá no Catarina, vai te pegar que seja no Campo de Marte, vai te pegar no aeroporto que não é um aeroporto tradicional, você fala, pousa, abre uma porta diferente. E aí começaram a surgir negociações diferentes pra gente. Começou a vir um perfil de franqueado diferente, um perfil. E eu noto muito isso, tá? No perfil do franqueado. O franqueado, quando ele te coloca na balança, porque ele te analisa todinho, tá? Quando ele te coloca na balança, peraí, meu franqueador é um cara que, tem um avião, um cara bem sucedido, um cara que tá não sei o quê. Aí ele pega uma outra franquia, o cara tá lá capengando, ele fala, não, qual das duas que eu vou? Você fala que o avião é igual o Shape, não ganha jogo, mas desempata. Desempata, não, com certeza ele desempata e desempata alto, entendeu? Ele com certeza. Então, o pessoal que está nos assistindo, presta atenção, é muito simples. Primeiro, você contrata alguém, gasta 1 milhão,
né? Investe 1 milhão, contrata um cara top. Depois você vai lá e compra o avião, gasta mais alguns milhões na compra do avião. Depois você assume mais um passivo mensal do avião de uns 100, 200 mil reais por mês. E aí a coisa acontece. Era 180 mil de parcela por mês. Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Tudo o que a gente tá falando aqui, às vezes você está nos assistindo e você tá se sentindo distante dessa realidade. Mas o conceito que nós queremos passar aqui para vocês é que o sucesso é uma escada. Sim. É degrau por degrau. Mas se você não sonhar grande, você nunca vai ser grande, porque você é do tamanho que você sonha que você é. Então é um passo a passo, não se assuste aqui com esse bate-papo, mas se permita viver o extraordinário. E você mudando, abrindo a sua mente, você está se permitindo viver o extraordinário. Só que não tem como também, escalar, crescer, sem falar de Deus. Não. E eu queria que você falasse um pouco, né? Eu, todo dia, sou muito temente a Deus. Todo dia eu acordo, eu faço oração, vou dormir, eu oro. Consagro minhas coisas para o Senhor sempre. E a gente cresce cada vez mais, porque o nosso Deus, ele é um Deus de prosperidade. Ele é um Deus que quer que nós cresçamos, sim, mas não é pelo dinheiro. É que por trás do Grupo Zanon, com mais de 3 mil franquias, faturamento acima de 1 bilhão... tem milhares e milhares de famílias que dependem do nosso negócio, assim como tem milhares de famílias, sim, que dependem do negócio de vocês também. Fala um pouquinho de Deus e da experiência mais forte que você já teve com ele. Eu tava esperando o momento que a gente ia entrar, porque eu sempre falo, esse 2020 tiveram aprendizados, realmente eu tive um aprendizado lá com vocês, de vendas mesmo, de aprender com você, Léo. Eu ficava, eu te perseguia, irmão, não te seguia. Eu era aquele stalkeador do Léo, porque eu falei, é o cara das vendas. Eu era o cara das vendas aqui, eu falei, deixa eu ver. Porque o Rei ainda era mais distante. Você compreende naquela época? Eu lembro do Rei nos vídeos, ele ganhando uma Ferrari, o Guda numa Ferrari, depois o outro. Eu falei, não, calma, eu vou chegar nesse jogo. Deixa eu aprender a vender. Então, assim, aprendi muito a vender. O próprio Kaiser, aprendi muito com o Kaiser ali a vender. Aprendi com o Gu a cuidar do corpo. Porque sem a gente cuidar do nosso corpo também, a gente não consegue prosperar. Eu falo que isso, para mim, é fundamental, cara. Hoje, eu não deixo de cuidar da minha saúde e do meu corpo. Só que lá eu percebi uma coisa também em vocês. Eu falava, caraca, esses caras, olha isso, cara. Os caras estão sempre... Os caras são tementes a Deus. Os caras entregam a vida para Deus. Aí tinha o Kaiser também falando muito de Deus. Só que eu venho de uma família disfuncional, eu venho de um ciclo tanto de amizade, de tudo, que separou Deus dos negócios. Tanto que chegou uma época, chegou uma pessoa no escritório uma vez, antes, porque a gente teve um casal de sócios também no escritório e tal, e tinha mais pessoas lá dentro. E eu lembro de uma pessoa no escritório chegar e falar assim, aqui é proibido falar graças a Deus. Tem um vendedor nosso que é meu vendedor até hoje, melhor cara, o cara já vendeu mais franquia nesse Brasil, um monstro, o Amadeu. E esse cara tudo era glória a Deus, graças a Deus. E aí falaram com ele, é proibido falar de Deus aqui dentro do escritório, porque Deus não tem nada a ver com isso. E aí, cara, o que eu queria falar para as pessoas nem eu sei como que eu acumulava tanta dívida. Antigamente eu não sabia, mas hoje eu tenho essa plena convicção, cara, porque a partir do momento que sua empresa ela não está consagrada nas mãos de Deus, o que ele vai fazer? Se você mesmo está proibido. E aí era colado no teto do escritório umas notas de dólar e tal, e aí hoje a gente aprende o que se consagrava naquela época lá atrás. Era isso, mas eu, um cara muito afastado da fé, por conta de questões familiares, eu via coisas acontecerem ali no meu redor que só por conta da religião me afastava de Deus. Mas eu cheguei naquele evento e eu vi vocês o tempo inteiro falando de Deus. Eu lembro de te ver, eu brinco, eu falei assim, mas será que ele é empresário, vendedor ou pastor? Eu falei, o que ele é? Porque eu fiquei na dúvida, eu falei, o que ele é? Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. No outro dia você trouxe o Piero. Aí o Piero chega pra mim e me faz o negócio das 10 vezes. E o Piero me coloca naquela parede ali e fala, por que você tá pensando? Aquele ano, a gente pensava em faturar coisa ali de 40 milhões. E o Piero, por que não 10 vezes mais? E eu falo isso com o Piero, eu falo, ó, quantos anos depois eu bati minhas 10 vezes mais o Piero. Por que não? E aí eu vim, e ali eu tive um encontro com Deus. Naquele mesmo evento que você estava ali, eu tive um encontro com Deus.
Foi falado muito que Deus estaria dentro de tudo da nossa vida e eu resolvi tomar uma decisão naquele dia. Naquele dia eu tomei uma decisão de falar assim, então tá, já que vocês estão falando que era isso, pô, tava seguindo os caras nas vendas, tava seguindo o outro no esporte, tava seguindo o outro na mentalidade. Eu não vou seguir os caras falando de Deus? Lógico que eu vou também. E aí eu tomo essa decisão de colocar Deus na direção da nossa empresa e falar, nossa empresa a partir de hoje é de Jesus. E a gente volta para dentro da empresa e entrega e consagra mesmo. E fala para todos os colaboradores, fala, essa empresa agora é de Deus, a gente só faz o que os princípios mandarem. E eu venho carregando isso, eu falo assim, é uma decisão que é dia a dia, não é fácil. Todo mundo acha, então tá bom, você segue Deus. Mas vai ter que abrir mão de um monte de coisa na sua vida. Então, perdi muitas amizades, negócios que não faziam sentido na minha vida. Muitas coisas ao redor, família se afastou por conta disso, porque aí começa, né? Tá vendo? Não, só fica falando agora de Deus. Era pecador ontem e hoje só tá aqui. Mas nós tomamos essa decisão. Tanto que eu consigo explicar algumas coisas que é o natural. O sobrenatural eu não consigo explicar. Eu deixo na conta de Deus, deixa que Ele explique. E a gente toma essa decisão, cara. Era assim, seguir princípios, Deus é o centro. A gente começa a fazer uma reunião toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, com o nosso time. Primeiro era com o nosso time, hoje os franqueados participam também, que é uma reunião de propósito, onde a gente vai lá e leva uma palavra, literalmente, para essas pessoas. E aí eu venho nesse caminhar com Deus e é a explicação que eu tenho para dar para as pessoas. Eu falo assim, cara, eu faço minha parte muito bem feita, sabe? Eu trabalho para danar, eu corro atrás, eu me especializo nas áreas técnicas, eu vou lá e tento aprender cada vez mais. Eu participo de um monte de grupo de mentoria, você sabe disso. Eu faço um monte de coisa, mas tem um sobrenatural que age na minha vida que eu não sei te explicar, cara, que eu não consigo te explicar. Como que menos de um ano depois daquela data lá, a gente estava comprando um avião, cara. A gente estava comprando um avião. E assim, o avião, você sabe como que é a compra de um avião? Pô, os caras querem dinheiro ali ou financiamento. Eu falei, cara, eu não tenho condição de pagar esse dinheiro agora. Eu tenho condição de pagar um parcelado. E eu falei assim, e eu entreguei nas mãos de Deus. E eu falei assim, Deus, se tiver que ser, eu consigo desse jeito. E é impressionante, eu estava num evento do Thiago Fonseca aprendendo sobre redes sociais. Meu telefone chega uma mensagem, o cara falando assim, comando, porque eles têm mania de chamar a gente de comando, né, os vendedores de avião. Aí ele, cara, achei o avião para vocês aqui. Eu falei, Ele falou assim, o cara aceita a parcelinha no cheque igual você tá querendo aí. Eu falei, é sério? É. Cara, e esse cara, a gente, então vamos encontrar segunda-feira lá em Varginha para fazer a pré-compra na oficina. O cara já veio com 2 aviões. Já veio com um avião para ele voltar. E para aquele ali, o cara já tinha certeza absoluta que a gente ia ficar com o avião. Olha para você ver isso. O cara senta, eu e o Wilton olhando, ele falou, você só precisa fazer a transferência. Aí já tinha Pix nessa época, eu lembro disso, só precisa fazer a entrada aqui agora. Aí o Wilton, nós sentamos, falamos, então tá. Fizemos o Pix da entrada. Aí eu lembro do Wilton falando assim, a gente já estava ganhando um dinheiro nessa época com a empresa, já estava pagando as dívidas e nós falamos, então tá, Wilton, vamos ficar sem retirar. Você tem uma grana para viver aí? Tem. Você tem? Tem. Então vamos ficar de boa aqui. A gente elimina a nossa retirada aqui do mês, porque assim, qualquer coisa que tiver está garantido nas nossas retiradas, a parcela do avião está paga. Beleza, vamos fazer. Cara, nós não precisamos nem um mês. Pode te falar que só a entrada que nós tiramos do nosso bolso. Eu paguei metade da entrada, ele a metade. Nenhuma parcela desse avião nós precisamos deixar nossa retirada da empresa para poder pagar a parcela. Sempre veio o a mais. Mês após mês vinha o a mais e a gente pagou essas parcelas assim, rigorosamente, cheque após cheque em dia. E aí, cara, eu vim nesse caminhar com Deus. Eu falei assim, não tem como não caminhar com Deus. E aí, é o que você falou, eu consagro todos os dias pela manhã, eu consagro minhas próximas 24 horas para Deus. E assim eu vim vivendo. Ô, Du, falando de Deus, cara, você teve um momento aí na sua vida, você começou a treinar, fazer esporte, Ironman, meu irmão também fez Ironman. E depois que você terminou o Ironman, aconteceu algo aí na sua vida? Conta isso daí pro pessoal. O que foi que aconteceu? É exatamente onde eu ia chegar. Eu fiz a parte dos negócios, Deus estava agindo ali, tudo de boa. Beleza, acontecendo tudo. Aí, 2023, eu chego... Eu falo literalmente, 2023, a gente estava voando. Aconteceu, é um fato legal, os caras que queriam comprar, que a gente ofereceu para eles lá em 2020, eles falaram que a gente ia quebrar,
Em 2023, os caras surgem de novo. E aí a gente faz um M&A com os caras, a gente vende 10%. Só que num valor, assim, tipo, 100 vezes mais do que eles iam pagar naquela época. Coisa de louco, assim. Aí nós fizemos M&A de 10%. Então, assim, literalmente a gente tava voando, cara. Voando. Abrindo loja em cima de loja, vendendo loja em cima de loja. Tinha ganhado os prêmios da BF, pá. Fiz o Ironman. Emagreci 30 quilos, só que eu chego um dia em casa, cara, e na hora que eu chego, um domingo, eu chego em casa e eu comecei a sentir uma dor no estômago aqui. E aí eu achei que eu ia no banheiro passar mal para vomitar. Quando eu achei que eu ia vomitar, cara, na verdade meu braço adormeceu, minha perna adormeceu e na realidade era meu coração que estava parando. Eu tive ali um rompimento da válvula mitral e aí o sangue volta para dentro do pulmão, o coração deu de parar ali naquela hora e eu caí naquele chão. Minha esposa chegou no banheiro, SAMU, aquela loucurada, me leva para o hospital. Só que quando eles estavam me tirando de casa, ainda me levando para o hospital, parece que o tempo parou. Assim, ó. Eu tenho algumas imagens claras daquele dia. Uma das imagens claras sou eu deitado assim, ao lado do vaso, eu me vendo. Você se vendo? Eu me vendo. De fora do corpo. Eu tenho essa imagem clara, assim. Eu tenho imagem clara. Eu me recordo da calça que eu estava, da blusa que eu estava. Eu me recordo de tudo, assim. Eu me recordo do meu sogro, assim, ele com a mão na cabeça, desesperado, que minha esposa ligou pro SAMU e pro meu sogro. Para correr, para ajudar ela ali, para socorrer. As crianças, graças a Deus, estavam dormindo, cara. Não viram esse momento. Eram umas 11 da noite. Eu lembro de tudo. O SAMU em cima, assim. Eu tenho essa imagem muito clara. Só que aí eu volto. Aí quando eu volto, eles estão me tirando ali para me levar para fora. E aí para o tempo, assim. E eu escuto uma voz muito audível falando assim: meu filho, fique em paz. Eu tô tirando tudo de ruim que é da sua vida, porque a partir de hoje, da sua boca, só sai a minha palavra. Uau. E aí eu ouvi aquilo, mas na hora, sabe, aquela coisa, eu tava ainda voltando à consciência, eu não entendi. Fui encaminhado para o hospital. E aí, quando eu tava lá no hospital, minha esposa falou: levanta dessa cama, vamos tomar um banho. Eu tinha feito xixi na calça e tal, porque, né, a dor é absurda, é uma dor absurda. Ela, vamos tomar um banho, isso nós vamos arrumar a solução. Minha esposa tem uma tatuagem assim na perna que ela fez na pandemia e ela não sabia por que ela tinha feito. Tava escrito assim: vai passar. Ela tem uma tatuagem assim e ela só lembrava disso. Naquele momento, ela só lembrava: vai passar. Ela só falava comigo: vai passar, fica firme. E eu tinha uma paz muito grande naquele momento, porque eu falava assim: Lu, tá tudo bem, cara, se eu for aqui agora eu tô com Deus, olha que maravilha, eu vou pro lado do Pai, tá tudo bem. Mas ele falou diferente comigo, ele falou: não, você vai ficar aqui nessa terra porque você vai me honrar, e quanto mais você me honrar, mais alto eu te coloco. E aí eu fui pro hospital, fui encaminhado, vim para São Paulo, tive que fazer uma cirurgia de peito aberto. Abri o meu peito, operei o coração, uma cirurgia extremamente delicada. Mas eu falo assim, eu até postei uma caixinha de pergunta outro dia, eu falei assim, ó, o esporte me salvou naquele primeiro momento porque os médicos falavam, se eu fosse daquele jeito gordão, 110 quilos, todo desregulado, eu não teria aguentado. Segunda coisa, a parte financeira me salvou mais ainda porque eu pude pagar particular o melhor médico em São Paulo. O cara acabou de operar o Faustão e me operou. É o único cara aqui em São Paulo que, naquela época, fazia a valvoplastia. Ele não trocava a válvula. E a válvula, normalmente, coloca, se você vai fazer uma cirurgia para plano de saúde, coloca uma de porco ou uma mecanizada. Que as duas têm consequências. Ele conseguiu, esse médico, fazer a cirurgia com uma garantia que ele recuperava a minha própria válvula. Então, eu não tive que trocar, é a minha válvula que está aqui de volta. Eu só tenho um anel de sustentação nela. Então, ele trocou minha válvula. Cara, e eu tinha a paz que excede todo entendimento, porque eu tinha Deus na minha vida. Então eu falo assim, eu tinha as 3 coisas que deixam a gente realmente de uma forma muito tranquila. Então eu passei por isso com muita tranquilidade. E aí, dali para cá, eu falo assim que em 2023 um quebra-cabeça da minha vida se formou, sabe? E aí eu passei, a partir daquele momento, ainda não era só mais ter uma vida que eu tinha a minha vida e colocava a minha vida para Deus. Eu comecei a levar Deus para a vida de outras pessoas. E aí, cara, começa a vir palestra em cima de palestra, palestra em cima de palestra. E eu falava, o que vocês querem que eu fale? Os caras, seu testemunho. E eu falava, mas o que é isso, testemunho? Que loucura é essa? Como que conta isso? Qual que é o testemunho?
E palestra é uma palestra que as pessoas falavam assim, peraí, o cara tinha uma dívida até 2020 de 10 milhões. 2020, ele aprende a parte técnica, teórica. Beleza, até aí vai todo mundo, mas ele entrega uma vida para Deus e aí essas coisas se transformam e ele chega onde está hoje. E eu me recordo que em 2023 eu fui convidado para uma palestra que eu não sabia por que eu estaria lá. Para 1.200 advogados. Cheguei nessa palestra e eu não sabia o que falar, velho. Subi naquele palco, e antes de subir naquele palco, eu fiz uma das orações que eu falo, a oração mais perigosa que tem é: seja feita a sua vontade. E eu subi naquele palco e eu comecei a contar a história, e uma hora eu paro e falo assim: quem aqui acredita em Deus? Aí, 1.200 advogados. Os caras levantaram a mão. E quem crê em Deus? Aí nem todos levantaram a mão. E aí eu comecei, cara. Quando eu acabei aquela palestra, pra você ter ideia, eu estava palestrando, o Bernardinho palestrou antes de mim. E a fila para tirar foto comigo era maior do que a fila com o Bernardinho. E eu falei, tem uma coisa diferente. E aí eu falei, é legal de estar gravando hoje, porque amanhã eu estou nesse evento, eu virei um palestrante oficial desse evento. Fiz o ano seguinte, vou fazer agora esse ano, ele faz 2 vezes por ano. Amanhã são para 3.000 advogados. Eu vou estar lá. E eu abro o evento. E eu falei, o que você quer que fale? Ele falou, não, ao invés da gente fechar você falando de Deus, eu quero que você venha aqui e abra o evento, porque esse cara entregou a vida para Deus nas minhas mãos, o dono desse evento. E ele, cara, coloca toda a gratidão. Desde que eu entreguei minha vida para Deus, eu passei a faturar tantos milhões por mês, minha vida passou a transformar, e o negócio do cara não para de crescer. E aí ele falou comigo, eu quero que você venha abrir. Porque a gente só está fechando, a gente está deixando para o final. Nós vamos abrir, consagrando o nosso evento para Deus, e eu quero que você venha aqui fazer isso. Então, assim, eu falo que eu consigo explicar muito do natural da minha vida. Eu consigo explicar muito. Agora, o extraordinário e o sobrenatural, eu só consigo te contar o que eu vivo. Eu só consigo te contar o que eu vivo. Para eu fechar isso aqui, eu fui com a minha esposa Luana no início de 2023 fazer o Método CIS. E o Paulo Vieira, aquele negócio dele, né? Vai, cara, desenha o quadro dos sonhos. Eu desenhei meu quadro dos sonhos, uma casa com uma vista linda. Eu adoro vista na casa. Uma vista linda, um carro legal na garagem. O avião eu já tinha, mas eu queria um upgrade, sim. Coloquei aquilo ali e minha esposa só desenhou um quadradinho assim e fez uma cruz. E 4 pessoas assim. Aí eu falei, o que é isso? Aí ela, somos só nós 4 dentro de uma igreja. Aí eu, não, é quadro dos sonhos. E o cara falou, mas você me dá licença que esse é o meu sonho? E ela colocou isso aqui. Beleza, eu fiz o meu. E aí, cara, assim, tem um ano que eu vim aqui para São Paulo. E as coisas vêm acontecendo de uma maneira sobrenatural. Nós começamos a frequentar essa igreja. Aqui, desde que eu mudei para São Paulo, a gente começou a frequentar uma igreja, porque eu já tinha uma vida entregue, mas eu não conseguia me conectar com igreja nenhuma. Eu era muito machucado pelas igrejas. Então, eu só conseguia acreditar em Deus, mas a igreja ainda tinha. Mas aqui eu me conectei muito com a igreja, comecei a frequentar essa igreja, uma igrejinha pequenininha, igual ela queria. Eu comecei a frequentar essa igrejinha. Nós viemos para cá, para a primeira casa, viemos de uma maneira muito tranquila, sem nada, mas agora faz um mês, nós mudamos para uma casa. Eu falo assim, vocês me desculpem, mas minha casa tem a vista mais bonita de Alphaville. Eu não sei se você já viu meus últimos stories que eu posto lá de manhã. Eu tenho visto, cara. É a vista mais bonita de Alphaville. Desculpa, não tem... Eu só não tinha certeza que era a sua casa, mas é minha casa. Animal. É minha casa, é a vista mais bonita de Alphaville, que foi assim... Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava aquela casa. E aí as outras coisas vão dando, só que Deus ele é tão maravilhoso nas coisas que ele faz que na semana passada, essa igreja que eu tô, ela me chamou para ir falar na igreja. E esse ano eu subi em 48 palcos, contadinho, na agenda. Eu fiz 48 palestras até agora no ano, 49 com a de sábado. Mas até então eu tinha feito 48. E a 49ª era no púlpito da minha igreja. E eu subi naquele púlpito no sábado, na quinta-feira, e, cara, foi uma das coisas mais incríveis. E eu não tive como não honrar Deus, porque Deus, ele é tão perfeito que ele não deu só a igrejinha pra gente frequentar. Minha esposa tinha esse sonho, mas ela falou assim, seu sonho é tão grande que eu vou colocar agora ele lá em cima para falar. E aí, de quinta-feira para cá,
eu já tenho convite de mais 5 igrejas. Hoje eu vou para a Igreja da Família, são 10 mil membros em Sorocaba, falar Olha. Atitude do Rio de Janeiro, Novos Começos de Niterói, e aí outras igrejas têm me convidado, assim, uma loucura. E o Eliezer até falou comigo, falou assim, você já tinha uma porta grande com Deus, agora você tem com a Igreja de Jesus, porque a igreja é a noiva de Jesus, e Jesus, quando você honra a noiva dele, aí você não tem ideia do que é transformador na sua vida. E aí, assim, cara, eu tô vivendo um momento, eu tô aqui gravando com vocês, mas num momento, assim, de uma felicidade que eu não tô conseguindo explicar, assim, sabe, cara? Porque Deus é maravilhoso demais na nossa vida. Deus é muito maravilhoso na nossa vida. Entendeu? Muito bom. Cara, falando agora... É até difícil pôr outro assunto, É. né? A gente poderia continuar, né, contando aqui, né, até minha vida, meu resultado você tem um testemunho, é 100% Deus. Eu sempre falo, né, Odu, que primeiro você tem que visualizar no mundo espiritual. Você tem que ir lá na quarta dimensão, tomar posse para você conquistar aqui no mundo físico. Até uma mentalização que eu apelidei ela de mentalização real, que no segundo dia da imersão da escala empresarial eu faço, e é algo muito poderoso, porque não adianta nada você só ter competência. Eu conheço muitas pessoas talentosas e competentes que têm diploma de universidades famosas, mas a pessoa vive patinando. Não é que ela vive uma vida ruim, mas ela está ali sempre na mesma, sempre patinando. E teve até um caso recente lá na nossa empresa, um cara que cuidava lá de tecnologia para a gente, tinha um bom salário, recebeu uma oferta um pouquinho maior, foi para um outro lugar, não ficou nem 30 dias, foi demitido, agora tá aí. Mas vai conseguir outro emprego, a pessoa fica sempre nessa vida e nunca prospera de verdade, né? Então, cara, não tem como, né, não falar de Deus, não honrar Deus. Mas eu queria falar um pouco de cheirinho bom. Vamos falar um pouquinho de cheirinho bom, voltar no cheirinho bom. Fala aí pro pessoal duas coisas. Primeiro, qual foi o maior desafio para expandir o negócio para chegar nas 900 unidades? Tá, cara, vamos lá. O desafio, eu acho que muito forte que a gente tem no franchise é selecionar bem os perfis. Eu falo que eu aprendi muitas técnicas de captação de lead através de tráfego. Hoje tem mudado isso um pouco, tem que fazer... Eu falo, hoje ficou mais caro, né? A gente tem que fazer o tráfego e mais... O off. E mais o off, não está adiantando só. Mas o que acontece? Um dos desafios que hoje eu coloco como grandes, e talvez eu teria evitado alguns problemas durante o caminho, é analisar como fazer um filtro melhor do perfil dos nossos franqueados. Como que funciona o seu processo seletivo? Tá. Hoje, vou falar o de hoje. Hoje eu faço essa captação através de tráfego. Depois eu jogo esse cara dentro de um funil normal ali do meu vendedor. Eu jogo ele num funil automatizado e num funil de vendedor. Porque hoje tem muito cara que vai... Teve um cara outro dia que comprou pelo funil de e-mail, cara. 100% do e-mail. Aí eu fui descobrir por quê. Esse cara trabalhava embarcado. Ele não tinha tempo nem de WhatsApp e era só de noite que ele respondia as coisas. Porque era a hora que ele tinha. O resto do dia ele estava lá. Ele fez o processo inteirinho, assistiu todos os vídeos, assistiu todos os materiais, fazendo um funil de e-mail. Outros fazem de ligação. Mas, independente do funil que ele está, hoje eu trago esse cara até uma reunião comigo. Obrigatoriamente. 100% todo mundo passa por uma reunião com você. Hoje, sim. Antigamente, assim, eu tinha essa reunião, mas se o cara já estava ali acelerado com o vendedor, eu falava, vai, compra. Hoje não. Hoje, obrigatoriamente, esse cara passa na reunião comigo. Para quê? Para ter um alinhamento de expectativa. Então, eu explico para ele como que é a vida de franqueado. Vida de franqueado, franquia não é um investimento que você põe o dinheiro e acha que você vai tirar o retorno, como eu tenho franqueado hoje, fatura 250, 260 mil, tira 120, 130 de lucro. Mas, cara, esse cara foi um processo para esse cara chegar até lá. Esse cara é multifranqueado, 2 lojas abertas, indo para a 3ª loja, mas é cada loja que ele fatura isso. Mas é um cara que construiu. Tem outros que fatura 150, 160. E aí, é lógico que a gente usa isso para atrair e gerar o desejo. Mas quando ele chega, eu faço alinhamento de expectativa com ele. Então, eu faço um processo ali com ele para ele poder entender qual é o passo a passo, desde a hora que ele compra, achar o ponto, a inauguração, depois treinamento, depois operação e depois a continuidade com ele. Então, eu busco muito fazer esse processo.
E eu te confesso assim, Léo, você que também gosta de expandir acelerado, a gente diminui um pouco o volume de venda quando faz isso. Sim. Tá? Eu tinha meu volume lá naqueles outros anos de... Mas eu acho que é o processo de maturidade do negócio em si, né? Faz parte, né? Faz parte, porque lá a gente acelerou. Hoje eu diminuí esse volume, mas eu trago um franqueado que a gente muito mais começa consciente. a entender que o jogo, o franchise, ele vive de royalty, né? Não vive de taxa de franquia. Exatamente. Os caras... Não que a taxa não seja importante, pessoal. No começo senão o pessoal é pede muito desconto. importante, né? Não, no começo, se você não tem taxa de franquia, fala como é que vocês teriam estruturado aquela empresa maravilhosa que vocês têm lá. Não teria como ter estruturado. Exato. Então, é importante. Mas depois, eu, no meu caso, por exemplo, aqui, eu vivo... Porque meu royalty é fixo, meu royalty não é nem percentual. Então, hoje, como que a gente vive? Eu vivo de vender isso aqui pros caras. Produto, né? Eu vivo de vender produto, tá? E o meu franqueado na ponta, né? A gente ia falar da taça. Do que ele vive? Ele vive de gerar experiências para o cliente final. Enquanto a gente achava que era só um negócio de vender café, doce de leite, pão de queijo, o negócio não estava vindo. Quando nós notamos que as pessoas sentavam lá para ter um momento de tranquilidade, para ter aquele momento ali de paz, e que a experiência fazia ele gastar mais, é aí que o jogo vira. Então, hoje, por que eu sirvo um café na taça? Eu sirvo um café na taça porque a gente serve os melhores cafés. Não fala, olha, esse aqui é um café que foi cuidado assim, 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 é um microlote, é em comemoração a Tiradentes, esse aqui no caso, papai, você tem que tomar, você não toma o vinho. Isso é de vocês que produzem. Nós produzimos tudo nas fazendas. Então, você pega o cara e serve na taça. Quando o cara serve o café na taça, ele acha a coisa mais incrível. E o que ele faz? Ele pega o telefone e tira uma foto. É diferente, né? É diferente. Quando ele tira a foto, o que ele faz? Ele faz o marketing gratuito. Porque mais pessoas que são parecidas com ele, na mesma persona dele, estão vendo ele postar essa taça. Assim como a gente maçarica o produto na mesa, a gente coloca uma borda de doce de leite, tudo isso a gente faz intencionalmente para gerar a experiência do cliente na mesa, que aí ele não se importa em pagar R$15 numa taça de café. Por exemplo, o Valtinho, não sabe, gravou aqui com você, né? Ele foi agora numa cafeteria, não é nossa, numa cafeteria qualquer, e pediu um café e um ovo lá, não sei o quê. Aí ele tá achando um absurdo pagar R$15 num café. Mas ele tá achando um absurdo porque foi servido uma xícara de café para ele, de R$15. Se ele tivesse tomado um café, quadro na mesa, o cara contar da história, da onde veio, onde foi produzido esse café no QR Code, que esse café tem carbono zero, que conta a história toda do café. E enquanto tá contando, tá coando o café na mesa, ele não ia falar desses R$15, porque a experiência compensava. Então, o cheirinho bom é isso. Numa ponta de expansão, o que eu uso é justamente alinhar perfil, tá, com o cara, e na ponta do franqueado, para o franqueado ter resultado, é isso. E a gente consegue mensurar claramente as minhas lojas, porque todo mundo acha, franchise todo mundo dá certo. Não, então vocês sabem bem disso, né? Ter 3 mil, vocês sabem bem que nem todos dão certo. Então, assim, os que dão certo estão fazendo a experiência, os que dão muito certo estão fazendo além da experiência. Os que estão dando só certo estão fazendo a experiência padrão. Os que estão meia boca e não estão dando certo, você pode ir na loja deles lá, vai ser servido. Só estão entregando o café. Só estão entregando café. É assim, Léo. Nós temos catalogado. Assim, o cara estava começando a ficar mal. Vai lá na loja dele. Pô, o cara tá desleixado, a loja tá suja. É tiro certeiro que os problemas são esses. E aí, só que aí a gente tem que, como franqueador, cara, é importante trazer isso aqui. Hoje, antigamente, o franchise falava muito isso, né? O problema é do cara que está fazendo. Não. Hoje não é mais problema do cara. É problema nosso também ir lá e ajudar esse cara. Então, nós passamos a olhar mais de perto isso. Quando a gente vê isso acontecendo, nós colocamos pessoas dentro das lojas do cara para a gente voltar com ele para fazer isso aí. Porque a gente assumiu como responsabilidade nossa. Que eu, inclusive, estou modelando umas das coisas que vocês estão fazendo aí agora, né? Vocês estão rodando o Brasil, sempre fazendo as reuniões com os seus franqueados. O Gu faz o café. O Meetup. Faz o Orange Coffee com os franqueados. Com os franqueados, a gente tá modelando, porque não é porque o cara tá ruim. As viagens que vocês fazem, nós vamos fazer aquilo. Agora, o próximo lançamento é isso. Os 10 melhores, nós vamos fazer uma viagem internacional. Vamos para Trancoso. Em agosto agora. Vocês já Trancoso e tá vendo? Até hoje eu modelo a César.
Vai ter outra viagem internacional. A gente foi para o Chile com os franqueados no ano passado. A gente tem 2 viagens, né? Sempre uma nacional e uma internacional, né? Para segurar. Nós vamos fazer essa agora com os 10 primeiros, nós vamos fazer uma internacional, mas por aqui mesmo. Estou falando em franqueado. Qual é o investimento? Quanto custa hoje para montar uma franquia da Cheirinho Bom? Na média? Na média, hoje, eu coloquei esse valor, fiz o corte de 350 mil para o cara já vir com essa cabeça desse valor. Porque esse é um outro grande problema. O cara vinha com 280, quando eu deixava muito arrochado, falava, um investimento, dá para fazer com 300? Dá. Mas a gente sabe que é uma coisinha Tem outra. Você precisa de um capital de giro maior para poder tocar um negócio, então, hoje, um imprevisto ou outro. 350 mil, com taxa de franquia incluso, com enxoval de produto incluso, com a chave na porta da sua loja. Você inaugura uma loja hoje com 350 mil reais, com conforto, com tranquilidade. E o tempo de retorno do investimento, rentabilidade? Como hoje, ali, os primeiros 8 meses, eu vou dar um exemplo mais global, lógico que tem um franqueado ou outro ali, alguns conseguem acelerar isso. Tem franqueado que recupera até em 8, 10, mas é uma exceção. Durante os 8 primeiros meses, a gente coloca os meses de amadurecimento do franqueado na rede. Então, aqueles 3 primeiros de entendimento. Não é nem amadurecimento os 3 primeiros, é de entendimento. Porque pensa, a maioria dos franqueados, o cara não era nada. O cara era um CLT e virou empreendedor do dia para noite. Aí a gente coloca o cara nesses 3 primeiros meses numa incubadora. Até os 8, a gente fala que é o tempo de amadurecimento desse cara. Depois, ele já começa a ter um retorno. Ele já começa a ter ali seus 15%, seus 18% de rentabilidade nesses primeiros 8 meses. Do 8 para frente, aí ele já sobe para 22, 24, 25, 30. Ele aumenta a margem dele. Porque o nosso negócio, como o custo fixo permanece e o produto é diluível, quando ele distancia do custo fixo, a margem aumenta muito, porque você pega um pacote, 1 quilo desse café, que é 250 gramas, mas o quilo custa R$103. Faz 90 doses de café. Se ele servir normal na xícara, é R$10. Então faz R$900. Se ele servir na taça, é 15. Faz R$1.500. Depende do tanto, R$1.000 e poucos. Depende do tanto que ele vai oferecer ali, depende muito dele na ponta ali em ofertar esse café. E aí, quando ele sai desse ponto de equilíbrio, ele descola ali dos 70, 80 mil, é a hora que a margem começa a ficar absurda mesmo. Para o cara chegando gente a ter 45% de margem. Mas eu sempre coloco, isso são algumas exceções que trabalham com essa margem. Dentro do padrão da rede, 22% é a média de rentabilidade, tempo de retorno de 18 a 24 meses. Esse é o período que o cara coloca. Se eu vejo que esse cara está chegando 15, 16, 18 meses e ele não está ainda conseguindo, a gente começa a trabalhar esse cara para o repasse. Porque nós entendemos que ele não está se adequando ao modelo de negócio e está tudo bem, tem gente que não nasceu sendo mesmo. ruim para ele também, né? É ruim para ele. Então a gente fala, cara, vamos recuperar seu investimento de outro jeito. Como? Vamos vender sua loja. Repassa sua loja, põe seu dinheiro de volta no bolso. Vamos colocar um outro operador aqui dentro dessa loja que vai saber operar melhor o negócio, vai conseguir ter mais retorno. Então, nós estamos hoje muito atentos a isso. E para concluir essa questão da Cheirinho Bom, né? Desse grande negócio, e para quem que é essa franquia? Para quem? É. Cara, o perfil hoje que eu gosto muito, Léo, o que tem... Vamos colocar tem assim, bastante gente que vai nos assistir, assim, às vezes está buscando uma segunda fonte de renda, uma principal... Para ele entender se é para ele ou não esse negócio. Para quem que é, na sua visão? Hoje, os nossos perfis, e aí eu tenho que colocar assim, alguns perfis que têm dado muito certo, né? Pessoas, os militares de forma geral. É loucura, mas a gente está tendo muito militar com muito resultado. Deve ser porque segue a risca o padrão, né? Exatamente, velho. É impressionante. Polícia Militar, bombeiro, marinha, aeronáutica, exército. Impressionante o tanto que esses caras... Esse cara mesmo, que é o líder da rede, ele é do BOPE. Olha só. Era coronel do BOPE, aposentado, reformado. Reformou porque o negócio estava... Ele falou, não, vou ficar tomando tiro lá. Ele reformou da hora. Porque ele trabalhava de plantão tantos dias e folgava tantos. E a esposa lá direto. Ele aposentou, ele reformou antes. Saiu, aí agora ele abriu a segunda e vai abrir a terceira loja. Ele falou, não, aqui eu não tomo tiro, não. Aqui eu tô sossegado. Então,
É um ótimo perfil que a gente tem dado muito certo. Outro perfil que a gente tem dado certo é aquele cara que já é um empreendedor de outra área e vem. Qual que é o perfil que não dá certo? Eu prefiro falar o que não dá certo, que esse eu tenho assim, na risca. Pai que compra para filho. Ou para esposa. Ou para esposa. Eu não sei se vocês têm esse problema lá. Tem também? Velho, se o filho... Tanto que quando o pai compra pro filho, eu tenho um processo seletivo completamente diferente pro cara. Mas posso te contar uma coisa em relação Você tem uma solução para isso? Não, há exceções. Há exceções. Porque assim, o Neto, que é o nosso franqueado de Matão, cara, quando o pai dele foi comprar para ele a unidade, o Neto tinha 18, 19 anos de idade. Eu falei, cara, não vai dar certo. Tá. Aí a gente pensou assim, não vamos vender. Aí o pai dele falou, não, mas meu filho já trabalha desde os 14, ele é dedicado... E ele vai... Cara, resumindo, aceitamos ele na rede e hoje é um dos top 10 da rede. É um cara aí que fatura por ano de comissão 4, 5 milhões de reais. E, tá então, rico, assim, há exceções, mas... Cara, tá rico. Tá. Construiu casa de condomínio fechado. Tá vivendo uma vida maravilhosa. Lá. Eu tenho, assim, Rei, uma exceção ou outra, tá? Mas na regra, cara, Aí o que a gente passou a fazer? É isso, a gente chama o pai e o filho para uma reunião. Cara, você tá entendendo que você vai ter que fazer assim, 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 assim? Aí aconteceu agora recentemente. Um filho, o cara veio atrás de mim, que eu passo meu telefone para todos os franqueados. Todo mundo tá chegando, mesmo que ainda não se tornou, tem meu número, porque os caras quiserem falar ali alguma coisa. O cara me mandou e fez uma promessa para mim, velho. Falou, cara, é meu pai que tá dando, mas eu sempre... Exatamente isso, eu sempre trabalhei, eu sempre me dediquei. Aí você vai ver que você vai ter orgulho de mim na rede. Esse cara tá para inaugurar. Vamos acompanhar. Tem alguns outros que eu não me recordo o nome aqui que deram certo, mas a grande maioria desses, eles não deram certo porque não queria. Recentemente, um médico queria comprar para os 3 filhos. Nós fomos fazer uma reunião, era 9 horas da noite um dia. Cara, quando eu entrei e eu via a cara dos 3, eu encerrei a reunião. Eu falei, gente, não vai dar certo. Eu falei, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Qual o tempo do senhor de dedicação a isso aqui? Aí ele, não, eu tenho 0 de tempo. Eu falei, e deixa eu perguntar para vocês, filhos, quanto tempo vocês estão pretendendo? Eu já fiz uma pergunta bem capciosa, eu fiz desse jeito. Eu falei, quanto tempo vocês estão querendo dar de dedicação no dia, né? Para o negócio. Aí o cara porque meu dia eu tenho meus afazeres disso, daquilo, academia, nananana, então, não, 2 a 3 horas por dia, tranquilo para eu dar. E o outro também. Aí eu falei, o senhor tá vendo? Não existe 2 a 3 horas por dia. A partir de hoje, que você se torna um empreendedor, 24 horas do seu dia é para o seu negócio. A prioridade da sua vida... Quando der, você vai na academia. Quando der. Aí, quando não der, você vai igual hoje. Pô, acordei 5 da manhã, porque o negócio me chamava que antes. 5 da manhã, você tem que ir na academia, cara, porque senão o negócio é principal. Inclusive, hoje eu não fui. Viu? Você não foi, né? Hoje eu fui. E aí é isso. Então... Eu faço esse alinhamento com os caras e eu prefiro te dizer isso. Agora, o que não dá é esse, e o que dá muito certo, são os militares. E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos pegando meio que como que esses caras vivem, né? O que eles comem, como vivem, onde moram, nós estamos pegando e colocando esses caras para replicarem para a rede. Como que eles administram? O que eles fazem de diferente? Então, hoje nós estamos fazendo um trabalho muito legal, que é os próprios franqueados, eles estão virando desenvolvedores de outros franqueados. Nós estamos pegando ele, isso é muito sucesso, cara. Você foi além do que o negócio foi projetado. Porque o negócio não foi projetado para 250 mil por mês. Não foi projetado para isso. Eu tenho que dar o mérito para o franqueado que soube fazer isso. E eu falo, não foi projetado para isso. Então, vem cá, ensina para todo mundo o que você está fazendo para chegar nesse resultado. Então, dar voz para o franqueado, eu acho que é um papel fundamental assim, da rede. Tá? Bom. E o futuro da Cheirinho Bom? Vamos falar de futuro aí. O que vocês estão almejando? Eu sei que lá atrás vocês começaram uma expansão internacional precipitada, pararam. Hoje está começando com um pezinho lá nos Estados Unidos, uma unidade em Boston, né? Exato. Para ser inaugurada. Eu falo isso até porque nós também somos sócios e parceiros nessa expansão internacional dos Estados Unidos. Fala de futuro. Qual que é a visão? Onde vocês querem chegar? Quanto vocês querem crescer com o negócio? A gente, lá atrás, né, era aquela coisa, a gente falava 2.000 lojas, mas o como 2.000 lojas? Então, o Brasil, a gente ainda quer chegar em 2.000 lojas, mas hoje, num processo de expansão um pouco diferente, eu quero crescer, hoje eu tenho crescido muito dentro da própria rede,
meus próprios franqueados. Então, eu tenho feito condições para os meus franqueados comprarem mais unidades. Em janeiro, por exemplo, eu vendi 42 unidades para os próprios franqueados da rede. Então, e aí nos outros meses também eu sempre tenho vendido ali unidades todos os meses. Eu tenho feito uma força para o meu franqueado virar multifranqueado. Então eu falei, eu prefiro estar... Porque hoje na base de franqueado a gente tem mais de 1.000 contratos de franquia já assinados, mas de franqueado nós temos 800 e alguma coisa. E eles têm mais de uma loja. Então, a ideia é continuar assim. A ideia é, se chegar, chega em 1.000 franqueados. Mas com 2.000 lojas. Então, o passo hoje é esse. Inclusive, esse mês nós estamos lançando. No mês que vem vai vir uma grande novidade aí da Xerimbom. Vocês vão ver aí. A gente vai dar um crescimento muito legal. E o segundo passo é a expansão internacional, que nós vimos, só que dessa vez fazendo com muito mais cautela, com muito mais cuidado. Vimos que não é simples expandir fora, não é sair acelerando. Então, estamos juntos lá nos Estados Unidos. Eu falo, Deus é tão bom, né? Que lá atrás eu queria vocês, e aí tudo tem o tempo certo, né? E agora a gente está junto lá. Então, a gente quer esses 2 passos para esse ano ainda, ter essa loja inaugurada. E aí, com essa inaugurada nos Estados Unidos, hoje nós estamos com... Até é importante, Léo, nós estamos com 12 pessoas hoje aqui na base, engatilhadas, só que nós estamos esperando essa unidade ficar pronta, porque tem aquela questão das licenças, aquela burocracia, para aí sim a gente começar a colocar esses franqueados lá para os Estados Unidos. Então, a gente tem que chegar em 50 unidades lá, né? Nós temos que chegar em 50 unidades lá, né? Então, 50 unidades... Até 2026. Aí, até 2026, 50 unidades lá. E até 2027, a gente bater 2.000 unidades aqui no Brasil, mas com multifranqueados. E aí, eu acredito que a expansão, ela segura mais e a gente vai, com os próprios franqueados, lançando novos canais. Não lançando tantas franquias mais, porque aí você tem a rede já, né? Então, é lançando novos canais, aumentando o nosso ecossistema. Então, hoje, todo seco é nosso. E tudo isso aqui que vocês estão vendo, nós produzimos. E o congelado, eu ainda dependo de terceiros. Então, o congelado eu compro e revendo. Então, não é meu. Então, há um passo para o congelado, a gente também ter a fábrica nossa dos congelados, quando a gente chegar nesse número de lojas. Então, não é só um olhar da rede, mas é um olhar do ecossistema da rede que a gente tem para o futuro aí até 2027. Muito bom, cara. Foi um prazer te receber aqui no Zanoncast. Finalmente, né? Finalmente, o Wilton já tinha gravado, fazia tempo. O Wilton foi lá, eu não consegui. Mas é isso, cara, pra mim... Uma verdadeira aula também de franchising aqui, né? Isso. Falamos sobre bastante coisa. Cara, obrigado, um prazer estar aqui. E eu posso só deixar uma mensagem, claro, eu tenho uma promessa com Deus, né? Vocês me conhecem. Claro. Pô. E naquele momento lá, 2023, eu fiz como eu falei, não foi um momento fácil. Foi leve, mas não foi fácil. E naqueles dias que eu estava lá dentro daquela UTI, eu vi muita morte de perto naquela UTI, porque todos os dias eu dormia e eu não acordava com a mesma pessoa do meu lado. E eu falava, ela teve alta? Eles falavam, não, ela morreu. Nossa. E você pergunta, será que amanhã sou eu? E todos os dias eu dormia com isso. Eu brinco que você sabe que eu não gostava de dormir nos dias de UTI. Porque... Você não sabia se ia acordar. Eu não sabia se eu ia acordar. Então eu tentava ficar ali, eu ficava ouvindo louvor. Eu pedi para levar meu celular e os foninhos, que eu ficava ouvindo louvor, ficava ouvindo pregação. Eu falava, não vou dormir. Eu falei, sabe-se lá se eu vou acordar ou não. Mas eu dormia ali com a paz. E ali, cara, eu fiz uma promessa para Deus, que por onde eu fosse, falando para uma, para centenas, para milhares, para quantas pessoas fossem, eu sempre honraria o nome de Deus. Eu sempre deixaria claro que tudo que eu tenho, que tudo que eu fiz, que tudo que eu ainda vou fazer e vou ter é para a honra e glória de Deus. E todo dia eu peço de manhã que por mais 24 horas eu permaneça no caminho de Deus, que eu não me desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, porque Deus nunca escreveu por linhas tortas, cara. As linhas de Deus sempre foram retinhas, nós que resolvemos caminhar fora delas, mas Ele está sempre lá assim, ó, de braços abertos esperando para a gente voltar. Então, quem estiver assistindo, eu te convido aqui a voltar para as linhas retas de Deus, que não tem coisa melhor nessa vida. Obrigado. Muito bom, valeu, tamo junto. Show de bola.